Olá, gente! Estamos aqui hoje, agora, para refletir com vocês a liturgia de hoje, tá certo? E hoje, as leituras, elas falam para a gente. A palavra de Deus, hoje, nos incita a viver a humildade e a gratuidade que nos aproximam do Senhor, nos fazem encontrar graça diante dele e nos tornam participantes da felicidade do seu reino. Então, a primeira leitura de hoje está em Eclesiástico, capítulo 3, versículo 19 a 21, depois o versículo 30 a 31. Eclesiástico, capítulo 3, versículo 19 a 21, depois o versículo 30 a 31. Filho, realiza teus trabalhos com mansidão e serás amado mais do que um homem generoso. Na medida em que fores grande, deverás praticar a humildade e assim encontrarás graça diante do Senhor. Muitos são altaneiros e ilustres, mas é aos humildes que ele revela os seus mistérios. Pois grande é o poder do Senhor, mas ele é glorificado pelos humildes. Para o mal do orgulhoso não existe remédio, pois uma planta de pecado está enraizada nele, e ele não compreende. O homem inteligente reflete sobre as palavras dos sábios e, com o ouvido atento, deseja a sabedoria. Então, essa primeira leitura, ela ela nos dá a consciência da nossa fragilidade, e da necessidade de nós aprendermos com os outros, A gente sempre está aqui para aprender, A gente aprende, com nós somos fracos, Nós somos humildes, Então, essa primeira leitura, nos mostra que nós realmente devemos aprender cada vez mais com Jesus, aprender com Deus, E também, aprender com as outras pessoas, Então, essa palavra de Deus hoje, nessa primeira leitura, ela nos dá a consciência da nossa fragilidade, Da necessidade de a gente sempre querer aprender cada vez mais, tá certo? Então, a nossa vida é um verdadeiro aprendizado. A gente aprende durante toda a nossa vida. Então, agora, falando da segunda leitura, A primeira leitura eu já falei. A segunda leitura está em Hebreus, capítulo 12, versículo 18 a 19, depois o versículo 22 a 24. Hebreus, capítulo 12, versículo 18 a 19, depois o versículo 22 a 24. Por que não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e à escuridão e às trevas, e à tempestade, e ao sonido da trombeta, e à voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais? Porque não lhe falasse mais. Mas chegastes ao monte de Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal Assembleia e Igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Então, essa segunda leitura, ela fala pra gente, essa carta, aos Hebreus, Essa carta fala pra gente que com Jesus nós temos um novo modo de experimentar Deus, Nós experimentamos Deus, Também nós temos esse novo modo de experimentar Deus junto com Jesus, Nós devemos ser mansos e humildes de coração, como Ele, E também aprender cada vez mais a Ele, Então, realmente nós devemos, cada vez mais, através de Jesus, Deus realiza esse projeto salvífico, E então, através disso, nós realmente abraçando esse projeto salvífico de Deus, com certeza nós estamos também, garantindo,
garantindo nosso lugar no reino dos céus também. Então nós devemos, como eu falo sempre, nos colocar a serviço de Deus, nos colocar a serviço dos outros, né? Sempre ter Jesus como exemplo, realmente sermos discípulos dele, né? E colocarmos em prática tudo o que ele nos ensina. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas, capítulo 14, versículo 1, depois o versículo 7 a 14. Lucas, capítulo 14, versículo 1, depois o versículo 7 a 14. Aconteceu num sábado que, entrando Jesus em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhes: Quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar. Não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu, e vindo que te convidou a ti, e a ele te diga: dá lugar a este, então com vergonha tenhas de tomar o derradeiro lugar. Mas quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, sobe mais para cima. Então terás honra diante do que estiverem contigo à mesa. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. E dizia também aos que tinham convidado, aos que o tinham convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar, e te seja isso recompensado. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que tu recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. Então, realmente Jesus ele fala que ele conta essa parábola dos primeiros assentos dos convidados, que ele mostra pra gente que a humildade, a gratuidade, né, são condições, né, para que nós possamos sentar com Jesus à mesa em seu reino, né? Então, ele fala aqui, né, quando você for sentar, quando você for em algum lugar, né, não sente nas primeiras cadeiras, porque pode vir alguém assim, pode vir alguém mais digno do que você, e aí o dono da casa diga: olha, você poderia sentar em outro lugar, porque esse lugar aqui eu estou guardando para essa pessoa. E aí você, com vergonha, tivesse que sair do lugar e sentasse no último lugar, né? Mas Jesus fala assim: se você sentar no último lugar, né, é preferível que você sente no último lugar, porque se você sentar no último lugar, o dono da casa pode dizer assim: amigo, venha sentar mais para frente, né? Venha sentar num lugar melhor, né? Então, um outro exemplo que Jesus dá, esse exemplo de humildade, né? Esse exemplo de gratuidade, ele fala para as pessoas que o convidaram para jantar, né? E aí ele fala: quando vocês forem dar uma festa, forem dar um jantar, não convide os seus amigos, as pessoas ricas, né? Aquelas pessoas que você conhece, né? Porque você sabe que elas vão retribuir a gentileza e vão convidar você para jantar também, né? Mas convide aquelas pessoas, os pobres, né? Ele fala aqui: convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que tu recompensar, mas recompensado te serás na ressurreição dos justos. Ou seja, Jesus ele quer que nós façamos caridade, que nós realmente sejamos humildes para com os outros, sem esperar nada em troca dessas pessoas, né? A gente deve fazer o bem sem esperar nada em troca das outras pessoas, porque com certeza nós seremos recompensados, como Jesus mesmo disse aqui, nós seremos recompensados na ressurreição dos justos, tá certo? Então, humildade, gratuidade, caridade, né? Fazer o bem, né? Sem esperar nada em troca das pessoas, né? Esses são realmente as condições para que nós possamos sentar à mesa com Jesus em seu reino, tá certo? Então que nós realmente possamos ter essa prática
da humildade e da caridade para com os mais necessitados. Tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, né? Agora eu tô com as liturgias todas em dia para vocês. Muito obrigada a todos que curtem, aqueles que comentam, aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.